A pequena cidade de Blackwood Creek sempre teve uma reputação peculiar. Não era por lendas de fantasmas ou assombrações, mas por um silêncio opressor que parecia engolir qualquer som em excesso. Os moradores, uma comunidade fechada e supersticiosa, viviam sob uma névoa constante de apreensão, especialmente quando a data era uma sexta-feira 13. Elara, uma jovem historiadora que se mudara para Blackwood Creek para pesquisar sobre a fundação da cidade, achava a peculiaridade do lugar fascinante. Ela era cética por natureza, mas o ar carregado de superstição da cidade começava a testar seus limites. Naquela manhã de sexta-feira, 13 de junho, uma névoa densa e pegajosa cobria o vilarejo, mais espessa do que o normal. O silêncio era quase palpável, quebrando apenas pelo ranger ocasional das árvores ao vento. Elara estava imersa em velhos diários na biblioteca da cidade, que mais parecia um santuário empoeirado. Ela buscava por qualquer menção a maldição do eco, uma superstição local, sobre a qual os moradores se recusavam a falar abertamente. De repente, um barulho forte vindo do lado de fora fez com que ela se assustasse. Era o galho de uma árvore batendo na janela. Ela riu de si mesma, tentando afastar a sensação de calafrio que a percorria. Ao virar uma página amarelada, seus olhos pousaram em uma entrada que parecia ter sido escrita às pressas, com uma caligrafia trêmula. Hoje é sexta-feira 13. O eco levou mais um. O silêncio está crescendo. Ele está faminto. Abaixo havia apenas uma data. 13 de junho de 1888. Exatamente 137 anos antes daquele dia. O chamado da névoa, Elara sentiu um arrepio. A biblioteca estava estranhamente fria, apesar do calor abafado do verão. Ela decidiu dar uma pausa e respirar um pouco de ar fresco. Ao sair, a névoa havia se intensificado, envolvendo as casas e as árvores como um sudário. Não se via uma alma na rua. Blackwood Creek era conhecida por ser pacata, mas o silêncio e a ausência de pessoas na rua eram anormais até mesmo para os padrões da cidade. Ela começou a andar pela rua principal, que parecia mais longa e estreita do que o habitual. As fachadas das lojas, geralmente coloridas, agora pareciam desbotadas e sem vida, como se o tempo tivesse sugado sua essência. Elara parou em frente à padaria, com suas janelas embaçadas, onde geralmente se podia sentir o aroma de pão fresco. Hoje um cheiro doce e enjoativo de algo podre pairava no ar. De repente, um som fraco de um sussurro ecoou pela névoa. Elara parou, atenta. Parecia vir de algum lugar à sua frente, arrastado pelo vento. Ela tentou ignorar, atribuindo a sua imaginação perturbada pelos diários antigos. Mas o sussurro se tornou mais claro, mais persistente, chamando seu nome. Elara. A voz era gutural, como se viesse do fundo de uma garganta ressecada. Não era a voz de ninguém que ela conhecia. Ela sentiu o coração acelerar e um suor frio escorrer pelas costas. A curiosidade, misturada com um terror crescente, a impulsionou a seguir o som. Ela virou à direita por uma ruela estreita e mal iluminada, que dava para uma floresta densa nos arredores da cidade. A névoa ali era ainda mais espessa, e as árvores pareciam se inclinar sobre ela, seus galhos retorcidos como garras. O sussurro continuava, mais forte agora, convidando-a para o âmago da escuridão. O labirinto sussurrante. Elara hesitou, mas a estranha atração era magnética. Ela seguiu o som, adentrando a floresta. A névoa a envolvia completamente, distorcendo a percepção de espaço e tempo. As árvores pareciam se mover, formando um labirinto sombrio e claustrofóbico. Cada passo que dava, o sussurro se tornava mais distinto, mais envolvente, até que ela sentiu que estava sendo chamada. Venha, Elara, o silêncio quer você. A voz agora parecia vir de todas as direções, envolvendo-a, tornando a distinção entre a realidade e a alucinação quase impossível. Ela tentou gritar,
mas nenhum som saiu de sua garganta. Era como se o próprio ar tivesse sido roubado dela. O silêncio de Blackwood Creek era, na verdade, uma entidade. Ela tropeçou em uma raiz exposta e caiu, batendo o joelho com força. Ao levantar-se, percebeu algo diferente. O chão sob seus pés parecia macio, úmido, e o cheiro doce e enjoativo que sentira na padaria agora era sufocante. Seus olhos se acostumaram à penumbra e o que viu fez seu estômago revirar. O chão não era terra, era um tapete espesso de folhas em decomposição e matéria orgânica que se assemelhava a uma carne putrefata. E entre as árvores ela vislumbrou silhuetas. Não eram árvores, nem animais. Eram formas disformes, quase humanas, que se moviam lentamente na névoa, como sombras famintas. Um grito abafado escapou de sua garganta. Não era seu. Era um som vindo de uma das silhuetas. Um lamento de agonia que parecia ecoar de um poço sem fundo. Elara percebeu então o que estava acontecendo. As silhuetas eram os moradores de Blackwood Creek, pessoas que desapareceram ao longo dos anos, vítimas da maldição do eco. Eles não estavam mortos, mas não estavam vivos. Estavam presos, seus corpos se contorcendo e se fundindo com a própria essência da floresta, alimentando algo invisível, inominável. Eles eram o eco que o silêncio engolia, e a voz que a chamava era a da entidade que se alimentava do silêncio e da agonia. O banquete do silêncio. O sussurro agora era um coro de vozes, todas chamando seu nome, todas implorando para que ela se juntasse a eles. Junte-se a nós, Elara. O silêncio é a paz. O silêncio é a eternidade. Elara tentou correr, mas seus pés pareciam presos. A cada movimento, o cheiro de putrefação se intensificava e as silhuetas se aproximavam, seus movimentos lentos e deliberados. Os olhos de algumas delas se voltaram para ela vazios, sem vida, mas com uma fome indescritível. Ela sentiu algo tocando seu tornozelo. Olhou para baixo e viu uma mão pálida e esquelética emergindo do chão, tentando agarrá-la. A mão não parecia humana, com dedos longos e deformados que se retorciam como raízes. Ela gritou, dessa vez um grito de terror puro, mas o som foi imediatamente absorvido pelo silêncio. As silhuetas a cercaram, seus corpos se movendo em um estranho ritmo, quase como uma dança macabra. Elara sentiu a névoa apertar-se ao redor dela e uma sensação de peso esmagador começou a pressioná-la. Ela estava sendo puxada para baixo, para a terra úmida e putrefata. A voz, agora um coro de milhares de sussurros, invadiu sua mente, revelando a terrível verdade. Na sexta-feira 13, quando o silêncio se torna denso, nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos da voz, do som, da vida. E quando a voz se apaga, o eco ressoa eternamente em nossa escuridão. Você é o próximo banquete, Elara. O silêncio está faminto. Elara lutou, desesperadamente, mas era inútil. Ela sentiu a terra engolir seus pés, depois suas pernas, até que ela estava afundando na matéria orgânica em decomposição. O cheiro de podridão e morte a sufocava. A última coisa que viu antes da escuridão a consumir foi o rosto vazio de um dos moradores, seus olhos fixos nela, e um sussurro final que parecia vir de sua própria boca, mas que não era seu. O silêncio é a eternidade. Na manhã seguinte, a névoa havia se dissipado em Blackwood Creek. O sol brilhou sobre as casas e os pássaros cantavam. A cidade parecia normal novamente, pacata, silenciosa. Ninguém na biblioteca notou a ausência de Elara. Ninguém na cidade falou seu nome. O diário na biblioteca que Elara estava lendo ainda estava aberto na página que dizia: "Hoje é sexta-feira 13. O eco levou mais um. O silêncio está crescendo. Ele está faminto." E em algum lugar na floresta, um novo e fraco sussurro se juntava ao coro silencioso.
Um eco que se tornaria mais forte na próxima sexta-feira 13, esperando por sua vez de gritar. A cidade de Havenwood era o epítome da tranquilidade. Casas com cercas brancas, jardins bem cuidados, crianças brincando na rua. Um lugar onde nada de ruim acontecia. Pelo menos era o que todos acreditavam. Até a sexta-feira 13 de novembro. Sofia, uma artista plástica recém-chegada em Havenwood, buscava inspiração no sossego do lugar. Ela morava em uma casa antiga, com um sótão empoeirado e repleto de objetos esquecidos. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto organizava seu novo ateliê, ela encontrou uma boneca de porcelana dentro de um baú. A boneca era impressionante em sua beleza, com olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento, cabelos loiros emaranhados e um vestido de renda antigo, amarelado pelo tempo. Havia algo nela que a atraía, mas também uma sensação de inquietude. Seus olhos pareciam vazios, mas ao mesmo tempo profundos, como se guardassem segredos. Sofia decidiu restaurar a boneca, transformando-a em uma peça central de seu ateliê. Enquanto trabalhava, notou um pequeno símbolo entalhado na parte de trás do pescoço da boneca. 3 linhas cruzadas formando um X imperfeito com um ponto no centro. Ela não deu muita importância, atribuindo a idade do brinquedo. Com o anoitecer da sexta-feira 13, uma tempestade forte começou. Raios cortavam o céu e a chuva batia violentamente contra as janelas. Sofia, absorta em seu trabalho, nem notou o apagão que mergulhou Havenwood em completa escuridão. Apenas a luz bruxuleante das velas iluminava seu ateliê. De repente, ela ouviu um som, um leve ranger, como o de madeira velha. Ela pensou que era o vento, mas o som parecia vir do centro do cômodo. Sofia olhou para a boneca que estava no cavalete, perfeitamente imóvel. O ranger se repetiu, mais distinto agora, e então os olhos de vidro da boneca pareceram brilhar com um tom avermelhado na escuridão. Sofia sentiu um calafrio na espinha. Ela tentou se convencer de que era a luz das velas, ou o cansaço. Mas o brilho nos olhos da boneca era inegável. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A boneca se moveu. Sua cabeça inclinou-se lentamente para o lado, como se estivesse observando Sofia. Um som sutil, como um suspiro abafado, ecoou pelo ateliê. Sofia ficou paralisada, o coração batendo descompassadamente. Ela não conseguia desviar o olhar da boneca. Era como se estivesse hipnotizada. A boneca então levantou um dos braços, em um movimento lento e mecânico, e fez um gesto, como se a estivesse convidando para uma dança. Um ar gélido preencheu o cômodo, e as velas piscaram, ameaçando se apagar. Sofia sentiu a temperatura cair bruscamente, e a sensação de estar sendo observada tornou-se opressora. A boneca começou a se mover, deslizando pelo cavalete como se estivesse flutuando. Seus pequenos pés de porcelana não tocavam a madeira. Um som distante de uma caixa de música antiga começou a tocar. Uma melodia melancólica e distorcida que parecia vir de dentro da própria boneca. A música era bela, mas carregada de uma tristeza profunda, quase um lamento. E boneca parou em frente a Sofia e estendeu a mão pálida novamente. Seus olhos, agora totalmente vermelhos, pareciam penetrar na alma de Sofia, lendo seus medos mais profundos. Sofia tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. A boneca, com um movimento quase imperceptível, tocou a mão de Sofia. No instante do toque, uma onda de energia fria e nauseante percorreu o corpo de Sofia. Ela sentiu como se sua própria essência estivesse sendo sugada, drenada dela. Uma visão passou por sua mente. Imagens confusas de crianças brincando, bonecas velhas e uma sala escura. E o símbolo do X, com o ponto no centro, que agora parecia pulsar na escuridão.
A boneca começou a girar, arrastando Sofia consigo em uma dança lenta e macabra. A melodia da caixa de música se tornou mais alta, mais vívida, quase ensurdecedora. Sofia sentiu suas pernas fraquejar e seu corpo se tornar rígido, pesado. Seus próprios olhos pareciam se tornar vazios, perdendo o brilho. A boneca, por outro lado, parecia ganhar vida. Sua porcelana, antes empoeirada, tornou-se lustrosa. Seus cabelos loiros ficaram sedosos e seus olhos de vidro, antes vermelhos, agora refletiam um brilho estranho, quase humano. Sofia sentiu um puxão final, uma sensação de cair em um abismo. E então, a escuridão. Não era a escuridão da noite, mas a escuridão do nada, do vazio. Quando a manhã raiou no sábado, dia 14, a tempestade havia cessado. O sol brilhava em Havenwood e a cidade parecia ter voltado à sua tranquilidade habitual. Na casa de Sofia, o ateliê estava em perfeita ordem. O cavalete estava vazio. No entanto, em um canto do quarto, sentada em uma cadeira, estava uma boneca de porcelana que nunca esteve ali antes. Seus olhos de vidro eram de um verde vibrante e seu cabelo loiro estava impecável. Em seu pequeno pescoço, na parte de trás, um símbolo entalhado. 3 linhas cruzadas formando um X imperfeito, com um ponto no centro. A boneca não se moveu, mas seus olhos pareciam seguir o sol, e um sorriso quase imperceptível adornava seus lábios de porcelana. Em algum lugar, no vazio que era Sofia, o som distorcido de uma caixa de música continuava a tocar. Uma melodia eterna de um banquete macabro que ocorria a cada sexta-feira 13. A cidade de Oak Haven não tinha lendas de fantasmas ou assombrações. Sua fama vinha de suas inigualáveis lojas de antiguidades, repletas de itens curiosos e peças de valor inestimável. Era um paraíso para colecionadores e caçadores de tesouros. Mas, para quem vivia lá, Oak Haven era uma cidade de sussurros. Sussurros que pareciam vir das próprias paredes das construções antigas e que se intensificavam a cada sexta-feira 13. Liam, um jovem restaurador de arte, se mudou para Oak Haven, buscando aprimorar suas habilidades em um ambiente rico em história. Ele era cético por natureza, mas o ar pesado e o comportamento peculiar dos moradores, sempre evitando o contato visual, sempre apressados, começavam a deixá-lo inquieto. Em sua última aquisição, um antiquário abandonado no coração da cidade, Liam encontrou um quarto oculto no subsolo, que parecia intocado por décadas. O ar ali era frio e denso, e um cheiro estranho, metálico e adocicado, impregnava o ambiente. No centro do quarto havia uma série de espelhos antigos, alguns rachados, outros completamente estilhaçados, mas todos dispostos em um círculo imperfeito. No chão empoeirado, um velho diário de couro com páginas manchadas e ressecadas chamou sua atenção. A caligrafia era elegante, mas as palavras eram perturbadoras. Hoje é sexta-feira 13. O espelho sussurra mais alto. Ele me chama para o outro lado. Eles esperam. A data abaixo era 13 de março de 1903, exatamente 122 anos antes daquele dia. Liam sentiu um arrepio. Os espelhos pareciam emitir um brilho tênue na escuridão. Ele se aproximou de um dos espelhos quebrados e viu seu próprio reflexo distorcido, quase irreconhecível. Seus olhos pareciam mais profundos e uma sombra escura pairava sobre seu rosto. Com a chegada da noite da sexta-feira 13, uma tempestade severa atingiu Oak Haven. Os ventos uivavam e a chuva batia furiosamente contra as janelas do antiquário. O apagão que se seguiu deixou Liam à mercê da luz trêmula de sua lanterna. Ele estava no quarto dos espelhos, incapaz de se afastar do fascínio mórbido que o lugar exercia sobre ele. Enquanto ele lia mais passagens do diário,
que falavam de vozes vindas dos espelhos de figuras que observavam do outro lado e de uma troca que acontecia a cada sexta-feira 13, ele ouviu um som. Não era o vento, nem a chuva. Era um leve estalo, como se algo se movesse nos espelhos. Liam apontou a lanterna para o círculo de vidro, e então ele viu, em um dos espelhos estilhaçados, a imagem de um quarto, exatamente como o seu, mas desabitado e com um ar de profunda desolação. E por um breve instante, ele viu uma figura, uma silhueta esguia, com olhos que brilhavam com uma luz pálida e fria, movendo-se no reflexo. O ar no quarto ficou glacial, e o cheiro metálico e adocicado intensificou-se, tornando-se quase insuportável. Liam tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele sentiu uma pressão invisível em sua mente, como se algo estivesse tentando invadir seus pensamentos. A figura no espelho começou a se aproximar, seus movimentos fluidos e sem som. Liam podia sentir a presença da criatura, a frieza de sua essência, mesmo estando separada por um vidro. O que ele via não era um reflexo de seu quarto, mas um vislumbre de outra dimensão, um lugar conectado àquele círculo de espelhos. A figura no espelho parou em frente ao seu reflexo distorcido. Não era um monstro de contos de fadas, mas algo muito mais sutil e aterrorizante. Sua forma era quase humana, mas desprovida de qualquer calor, qualquer vida. Seus olhos brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo, uma luz que parecia sugar toda a cor e a vida do ambiente. De repente, a figura estendeu uma mão em direção ao vidro. Liam viu sua própria mão se mover no espelho, imitando o gesto da criatura, mas sem que ele a controlasse. Ele estava perdendo o controle de seu próprio corpo. Um sussurro etéreo preencheu o quarto, não vindo dos espelhos, mas diretamente de sua mente, como se a criatura estivesse falando em sua própria voz. Seja bem-vindo, Liam. O véu se abriu, o reflexo aguarda. Liam sentiu uma dor aguda em sua cabeça, como se seu cérebro estivesse sendo espremido. Suas memórias, suas emoções, sua própria identidade, tudo parecia estar sendo puxado para fora de seu corpo, para os espelhos, para o outro lado. A criatura no espelho parecia se tornar mais nítida, mais real, enquanto o reflexo de Liam se tornava mais pálido, mais translúcido. Ele gritou um grito desesperado e aterrorizado, mas o som foi abafado pela voz da criatura em sua mente. Ele viu o diário no chão, aberto na página que falava da troca, e ele entendeu. As pessoas que desapareceram em Oakhaven, os sussurros, a aura pesada da cidade. Não eram fantasmas, eram os resquícios das almas que foram trocadas, aprisionadas no reflexo, enquanto algo do outro lado assumia seus lugares. A criatura no espelho sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. E então, com um movimento rápido e impiedoso, a mão da criatura no espelho atravessou o vidro, não o quebrando, mas como se o vidro fosse água. Seus dedos frios e etéreos tocaram o rosto de Liam. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Liam sentiu sua alma ser puxada, arrastada para o brilho frio dos espelhos. Ele viu seu próprio corpo cair no chão do quarto, inerte, enquanto sua consciência era sugada para o reino dos reflexos, para a dimensão dos sussurros. A última coisa que Liam viu foi a criatura saindo do espelho. Não era mais uma silhueta, era ele. Era a sua própria imagem, mas com os olhos da criatura, brilhando com uma luz pálida e fria. Ele ouviu o último sussurro, vindo do seu próprio corpo, enquanto sua mente se desvanecia no vazio. Mais um para o reflexo e mais um para o banquete da sexta-feira 13. Na manhã seguinte, o sol brilhou em Oakhaven, as nuvens se dissiparam e a cidade parecia ter voltado à sua rotina silenciosa.
O antiquário estava aberto e um jovem com um sorriso gentil e olhos profundos cumprimentava os clientes. Ninguém percebeu que o sorriso não alcançava os olhos, nem que os olhos carregavam uma luz fria que parecia pertencer a outro mundo. No quarto oculto, no subsolo, os espelhos estavam novamente empoeirados e rachados. Mas em um deles, um pequeno detalhe havia mudado. Uma nova e tênue imagem, uma face pálida com olhos cheios de desespero, podia ser vislumbrada por um breve momento, antes de se fundir com os outros ecos presos no reflexo. O eco dos sussurros continuaria em Oak Haven, e na próxima sexta-feira 13, os espelhos estariam prontos para a próxima troca. O que você acha que aconteceria se alguém tentasse quebrar todos os espelhos? A pequena e isolada vila de Stonehaven era conhecida por uma única coisa: a velha pedreira abandonada nos arredores. Diziam que o lugar era amaldiçoado, palco de acidentes inexplicáveis e desaparecimentos ao longo das décadas. Os moradores de Stonehaven viviam com um medo latente, uma sensação de que algo os observava das profundezas da pedreira. E a cada sexta-feira 13, esse medo se transformava em pavor. Arthur, um detetive de eventos paranormais renomado por sua mente cética e pragmática, foi chamado a Stonehaven para investigar o desaparecimento misterioso de 3 jovens em uma única noite de sexta-feira 13. Ele era um homem de ciência, acostumado a desmistificar lendas e encontrar explicações lógicas para o inexplicável. No entanto, ao chegar em Stonehaven, a atmosfera opressiva da vila e o olhar aterrorizado dos moradores começaram a abalar sua convicção. A pedreira era um buraco negro na paisagem, um abismo escuro e úmido, com paredes rochosas escarpadas que pareciam engolir a luz. No topo, uma estrutura enferrujada de guindaste pendia ominosamente sobre o precipício. O ar ali era frio e pesado, com um cheiro de terra molhada e algo mais, algo como putrefação e ferrugem. Arthur começou sua investigação. Conversou com os poucos moradores que se arriscavam a falar sobre a pedreira. Todos contavam a mesma história. A cada sexta-feira 13, um lamento distante podia ser ouvido vindo do abismo, um som que gelava a alma. E depois do lamento, vultos escuros começavam a ser vistos ao redor da pedreira. E então, alguém desaparecia. Naquela sexta-feira, 13 de outubro, uma névoa densa cobriu Stonehaven, mais fria e úmida do que o normal. O silêncio da vila era quase doloroso, quebrado apenas pelo vento que assobiava através das árvores desfolhadas. Arthur decidiu passar a noite na pedreira, armado apenas com seu equipamento de detecção e sua lógica inabalável. À medida que a noite caía, a névoa se intensificou, tornando a visibilidade quase nula. Arthur estava no topo da pedreira, montando suas câmeras térmicas e gravadores de áudio. Ele estava determinado a provar que tudo não passava de histeria coletiva. De repente, o vento cessou. O silêncio se tornou absoluto, mais aterrorizante do que qualquer som. E então ele ouviu um lamento. Fraco no início, mas crescendo em intensidade, subindo do fundo do abismo. Não era um lamento humano, mas algo mais profundo, mais primal, carregado de uma dor e um sofrimento ancestrais. O som parecia perfurar seus ossos, fazendo cada fibra de seu corpo vibrar em terror. Arthur sentiu seu coração disparar. Ele ativou seus gravadores. O lamento se transformou em um coro de vozes assombradas, sussurrando seu nome, misturadas com outros nomes. Nomes de pessoas que desapareceram na pedreira ao longo dos anos. Arthur, venha, junte-se a nós. As vozes eram múltiplas, sobrepostas, algumas agudas, outras graves, todas com uma qualidade espectral que o fez suar frio. Ele apontou sua lanterna para o abismo, mas a névoa era impenetrável. Então, eles apareceram. Primeiro, uma sombra se moveu na periferia de sua visão.
Depois, outra, e mais outra. Vultos escuros e informes, movendo-se silenciosamente pela névoa, como figuras dançando em um balé macabro. Eles não tinham características faciais discerníveis, apenas silhuetas que pareciam absorver a luz, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Arthur tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os vultos o cercaram, seus movimentos lentos e deliberados, como caçadores rondando sua presa. Ele podia sentir o frio emanando deles, um frio que não era natural, mas que parecia sugar o calor de seu corpo. As vozes se intensificaram, tornando-se um clamor ensurdecedor em sua mente. Ele sentiu a presença de algo imenso, algo que habitava as profundezas da pedreira e que estava despertando. A entidade da pedreira não era um fantasma, nem um demônio, mas algo mais antigo, mais primordial, que se alimentava do medo e do desespero. Um dos vultos se aproximou, e Arthur pôde ver um lampejo de algo que parecia ser um olho vermelho brilhando na escuridão, observando-o com uma fome insaciável. O cheiro de putrefação e ferrugem era agora avassalador, misturado com o cheiro de ozônio e morte. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca. A voz, ou a falta dela, era uma agonia. Ele estava em pânico, mas seu corpo estava paralisado. Ele ligou seu comunicador e tentou pedir ajuda, mas só conseguiu ouvir a estática. As vozes assombradas em sua mente se tornaram mais claras, mais pessoais, como se estivessem lendo seus pensamentos mais profundos. Você buscou a verdade, Arthur. E a verdade é que a escuridão não precisa de luz. Ela habita os lugares esquecidos, os cantos mais profundos da alma. E na sexta-feira 13, nós nos alimentamos. Os vultos se aproximaram ainda mais, suas formas se contorcendo e se fundindo, como se fossem parte de uma única entidade. Arthur sentiu mãos geladas, mas invisíveis, agarrarem seus braços e pernas, puxando-o em direção à beira do abismo. Ele tentou lutar, mas sua força parecia ter desaparecido. Ele foi arrastado para a beira da pedreira, onde a escuridão era mais densa. Ele olhou para baixo, para o abismo, e viu algo se movendo lá embaixo. Formas gigantescas com olhos brilhantes e famintos. E o lamento que subia de lá era um coro de 1000 almas perdidas. A entidade, com um novo sussurro que parecia vir de dentro do próprio abismo, pronunciou sua sentença. Seu ceticismo o trouxe até nós, Arthur. Agora, sua alma alimentará a eternidade. Bem-vindo à nossa sexta-feira 13. Com um puxão final, Arthur sentiu seu corpo ser lançado no vazio. A queda foi rápida, mas em sua mente durou uma eternidade. Ele ouviu o lamento se transformar em um grito de triunfo, misturado com seus próprios gritos abafados. E então, o impacto. Não um impacto contra rochas, mas contra algo macio e pegajoso, algo vivo que o engolia. Na manhã seguinte, a névoa havia se dissipado em Stonehaven. O sol brilhou sobre a vila e a pedreira parecia ter voltado à sua aparência de sempre. Ninguém na vila falou sobre o detetive desaparecido. Apenas o silêncio pesado e os olhares ansiosos que se trocavam entre os moradores. No fundo da velha pedreira, em meio aos restos de vidas passadas, um novo e fraco lamento se unia ao coro eterno. E no solo úmido e escuro, um fragmento de metal de um equipamento de detecção cintilava fracamente. Um último vestígio daquele que ousou desafiar a escuridão. A pedreira de Stonehaven continuaria sua rotina de silêncio e horror, esperando pela próxima sexta-feira 13, quando o lamento voltaria, os vultos dançariam e a entidade faminta exigiria seu próximo tributo. Nas profundezas da Floresta Negra, longe das rotas conhecidas e dos mapas modernos, existia uma aldeia esquecida, envolta em uma névoa perpétua e um silêncio quase sobrenatural.
Ninguém sabia seu nome. Apenas lendas sussurradas a descreviam como a aldeia dos ecoantes. Diziam que lá o tempo parava e as almas vagavam em um limbo eterno, presas por um pacto antigo. E a cada sexta-feira 13, os habitantes da aldeia dos ecoantes pagavam o preço. Doutora Evelyn Reed, uma antropóloga dedicada a lendas urbanas e folclore, ouviu falar da aldeia dos ecoantes através de um mapa antigo e fragmentado encontrado em um bazar remoto. Ela era uma mulher de lógica, acostumada a desvendar mistérios com base em fatos e evidências. A história da aldeia, com seus relatos de sussurros distantes e visões efêmeras, a intrigou profundamente. Ignorando os avisos de colegas e a sensação de que estava cruzando uma linha proibida, Evelyn decidiu se aventurar na Floresta Negra, movida por uma sede insaciável por conhecimento. A jornada até a aldeia foi uma prova de resistência. A floresta era densa e hostil, com árvores retorcidas que formavam um dossel impenetrável, bloqueando a luz do sol. O ar era úmido e frio, com um cheiro de terra molhada e algo mais, um odor estranho, quase metálico, que parecia impregnar a própria umidade do ar. Após dias de caminhada árdua, ela finalmente encontrou a aldeia dos ecoantes. A aldeia era como uma imagem desbotada de um passado distante. Casas de madeira cinzentas e decadentes, algumas desmoronando, outras ainda de pé, mas com janelas escuras que pareciam olhos vazios. Não havia sinais de vida, nenhum som de pássaros, nenhum murmúrio de vento, apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia gritar. No centro da aldeia, uma grande fogueira apagada há séculos, com pedras cobertas de musgo e cinzas antigas, dominava o cenário. Evelyn, apesar da atmosfera opressora, começou a registrar suas observações. Ela notou algo peculiar nas fachadas das casas. Símbolos antigos, gravados na madeira, que pareciam runas distorcidas. Ela tentou decifrá-los, mas sua mente não conseguia formar um padrão lógico. A cada passo que dava, a sensação de estar sendo observada se intensificava, mas não havia ninguém. Apenas as sombras longas que as árvores projetavam e a névoa que parecia se mover e se condensar nas bordas de sua visão. À medida que o sol começou a se pôr e o ar ficou ainda mais frio, Evelyn consultou seu calendário. Seus olhos se arregalaram. Era sexta-feira 13. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela se recusou a ceder ao pânico. Ela era uma cientista. Tinha que haver uma explicação lógica. A noite chegou, e com ela, uma escuridão tão profunda que engoliu as últimas brasas do dia. Evelyn acendeu sua lanterna, mas a luz parecia ser sugada pelo ar pesado da aldeia. O silêncio, antes opressor, foi gradualmente substituído por algo pior. Um sussurro, fraco no início, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, como se o vento estivesse contando segredos antigos. O sussurro se tornou um coro de vozes, múltiplas e distorcidas, que pareciam vibrar nas paredes das casas e nas árvores. Não eram vozes humanas, mas uma cacofonia de lamentos e risos macabros, todos misturados em uma sinfonia de loucura. Bem-vinda à nossa celebração, Evelyn. As vozes chamavam seu nome, arrastadas e gélidas, como se saíssem de gargantas ressecadas. Evelyn sentiu seu coração acelerar. Ela tentou se acalmar, racionalizar, mas a lógica parecia inútil naquele lugar. Então eles apareceram. Primeiro, como vultos negros e translúcidos que se materializavam e desmaterializavam na névoa, movendo-se com uma fluidez espectral. Eles eram informes, sem rostos, apenas sombras que absorviam a luz, deixando para trás um rastro de frio intenso. Evelyn os viu deslizar pelas ruas estreitas, como se estivessem procurando por algo ou por alguém. As vozes se intensificaram e o lamento se tornou mais claro. Ela percebeu que as vozes não eram aleatórias. Eram vozes de desespero, de agonia, de almas presas. Ela ouviu gritos abafados, choros de crianças, súplicas de adultos.
Eram os ecoantes, as almas que habitavam a aldeia, presas a um ciclo eterno de tormento. De repente, a névoa ao redor da fogueira central começou a girar, formando um redemoinho. Do centro desse turbilhão surgiu uma figura. Não era um vulto, era algo sólido, embora translúcido. Uma entidade imponente e disforme, com tentáculos negros que se estendiam para fora de seu corpo como raízes retorcidas. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, eram duas orbes de luz vermelha e pulsante que pareciam absorver toda a esperança. A entidade emanava um poder ancestral, uma aura de maldade e desespero que fez Evelyn sentir suas entranhas revirarem. Era a guardiã da aldeia, o que quer que fosse, a responsável pelo pacto, pela maldição que prendia as almas. As vozes na mente de Evelyn tornaram-se um coro ensurdecedor. Ela sentiu sua própria sanidade se esvair. Ela podia ver os ecoantes, os vultos, se aproximando da entidade, sendo absorvidos por ela, alimentando-a com seus gritos e lamentos. A entidade parecia crescer, tornando-se mais densa, mais real. Evelyn tentou correr, mas seus pés estavam presos na lama e na terra úmida. O cheiro metálico e adocicado intensificou-se, tornando-se sufocante, como sangue e podridão. A entidade virou seus olhos vermelhos para ela, e Evelyn sentiu um frio glacial invadir seu corpo. A entidade estendeu um de seus tentáculos negros em sua direção. Ele não tocou em Evelyn, mas a mera proximidade fez com que ela sentisse uma dor excruciante em sua mente. Ela viu flashes de memórias, suas próprias memórias, sendo rasgadas de sua mente, dilaceradas em pedaços e consumidas pela entidade. Ela não estava morrendo fisicamente, mas sua mente estava sendo devorada. Ela se viu perdendo seus entes queridos, suas paixões, suas próprias lembranças. A entidade não queria seu corpo, queria sua alma, sua essência, sua identidade. Você buscou o conhecimento, Evelyn. E a verdade é que o conhecimento tem um preço pago com a alma. Na sexta-feira 13, nós nos alimentamos da curiosidade, da sanidade, da vida que ousa perturbar o nosso eterno descanso. As vozes em sua mente, que agora eram as vozes da entidade, tornaram-se um lamento de triunfo. Evelyn sentiu sua própria voz se unindo ao coro dos ecoantes, um grito desesperado de uma alma perdida. A última coisa que Evelyn viu foi seu próprio corpo caindo no chão da aldeia, sem vida, uma casca vazia. Sua consciência, sua essência, foi sugada para o turbilhão de névoa e vozes, para se juntar aos ecoantes, condenada a vagar em um limbo eterno, um lamento a mais na sinfonia do horror. Na manhã seguinte, o sol brilhou sobre a Floresta Negra, mas seus raios nunca alcançavam a aldeia dos ecoantes. A névoa persistia e o silêncio era o único som. A aldeia parecia intocada, como se nada tivesse acontecido. No centro da aldeia, a fogueira antiga permaneceu apagada, mas um novo sussurro, fraco e quase imperceptível, unia-se aos outros ecos que habitavam o lugar. E entre as árvores, um mapa antigo e fragmentado, que um dia pertenceu à doutora. Evelyn Reed era lentamente engolido pela umidade e pelo musgo, esperando que um novo aventureiro, movido pela curiosidade, o encontrasse. A aldeia dos ecoantes continuaria sua existência em um tempo distorcido, esperando pela próxima sexta-feira 13, quando a entidade faminta se ergueria novamente para o banquete das almas.